como se você tivesse aqui uma dificuldade em colocar as peças, encaixar as peças onde elas deveriam estar realmente na sua vida. O passado é só uma história que tem que ficar lá atrás. Você traz uma referência, mas você não pode permanecer no passado. Olá, gêmeos! Bons ventos te trazem até aqui. Eu sou Thais das Almas e você está no canal Rosa do Oriente Ateliê. Vamos agora à leitura para gêmeos. Se você tem o signo solar, ascendente, Lua, Vênus, Júpiter ou muitos planetas no seu mapa natal em gêmeos, talvez essa leitura seja para você. Lembrando que se trata de uma tiragem geral e intuitiva, não vai ressoar com todo mundo, portanto se conecte apenas àquilo que faz sentido para você nesse momento da sua vida, tá certo? Vamos agora às 10 cartas para gêmeos. É a forma como eu me conecto ao tarô, tirando 10 cartas aqui, montando uma mandala inicial. Lembrando também que no primeiro comentário fixado, eu deixo meu WhatsApp, caso você queira agendar uma consulta particular comigo, tá certo? Vamos lá, mais uma carta. Fundo do deck para gêmeos, As de Copas. Bom, tô me conectando aqui com geminianos que estão num profundo momento de ressignificação, tá? Aqui mostra a carta da arte, que é o alquimista, falando sobre transformar as suas histórias, o chumbo, no ouro, que seria a sua potência. Então, a dor virar a sua potência. É como se fosse um momento de virada de chave e que depende também de você, tá? Você tem que fazer o seu corre nesse sentido de se conhecer e se libertar de alguns padrões, algumas coisas que você tem aí na sua vida, tá? Vem, inclusive, o universo no bloqueio, mostrando que existe uma dificuldade de superação, de corte, de encerramento de histórias e de capítulos. E você talvez tenha que fazer o esforço aí por 2, tá? Existe um homem no passado, porque esse homem está ocupando a posição do seu mental. O Cavaleiro de Ouros é aquele homem que está fora de cena, que ficou no passado, mas você ainda tem esse homem no seu mental. Então, falando novamente sobre a dificuldade de encerrar as histórias, você está trazendo o passado para o presente, né? Existe algo aí dentro de você. Vem o mesmo naipe, o Príncipe de Ouros, mostrando realmente esse homem presente no seu passado, só que ele não está mais, apenas no seu mental. Então, você está vivendo aí com uma questão de uma projeção, você está convivendo com uma memória, com uma lembrança ou com uma saudade. O seu inconsciente traz a interferência. Então, veja essa linha cruzada entre passado, presente e futuro. Histórias que parece que se repetem, ou alguma coisa que é uma história que você carrega do passado e que sempre está vindo à tona de tempos em tempos e que você não deixa morrer também, tá? Porque veio o fundo do deck mostrando o As de Copas. É um pedido de uma abertura emocional, do você se permitir viver algo diferente, né? Aprofundar nesse sentido de se libertar. Outro as que é o As de Espadas aqui. Então, tá falando sobre uma clareza mental, acreditar em si, é um ato de fé também em você. Porque esta pessoa, ela não vai morrer se você não encerrar a história, né? Então, é como se você tivesse aqui uma dificuldade em colocar as peças, encaixar as peças onde elas deveriam estar realmente na sua vida. O passado é só uma história que tem que ficar lá atrás. Você traz uma referência, mas você não pode permanecer no passado. O passado é lugar de referência, não é lugar de permanência. E eu estou falando aqui com geminianos que estão fazendo questão de manter esse passado vivo, tá? Aqui a Rainha de Copas está pedindo, a carta que te representa, para você, de novo, você aprofundar nos ensinamentos emocionais do que essa história traz para você. E
é a rainha do autoconhecimento, é alguém que não tem medo de aprofundar, né? De se conhecer, de ver aquilo que está errado. Então, é como se fosse um pedido, um convite do tarô para que você faça esse movimento, sabe? Analise você, analise as suas atitudes. Por que você não está conseguindo sair dessa história? Será que você quer mesmo sair dessa história? Talvez você só consiga sair quando você reconhecer a importância dessa pessoa na sua vida. Ela teve uma importância, tá? A raiva, o rancor, alguma coisa que ficou lá de trás, ou mesmo a saudade, isso você tem que colocar no devido lugar. Não pode ocupar todos os espaços na sua vida. E ao seu redor sai o 4 de copas, que é o extravasamento, né? Da emoção. Então, é como se você ainda não tivesse ressignificado tudo que você precisa, tá? Porque ao seu redor você acaba encontrando pessoas e é como se você ainda jogasse a responsabilidade para o outro, sabe? Pode ser essa mesma pessoa ou pessoas diferentes que talvez atravessem o seu caminho, mas sempre tem uma coisa de descontar aquilo que te faltou. Sabe a frase que diz, enquanto você não estancar a ferida, né, esse sangramento do passado, você vai sangrar em cima de quem não te feriu? Eu sinto isso, eu sinto ao redor que você não se relaciona de forma equilibrada com essas pessoas que cruzam o seu caminho. Podem ser inclusive familiares, pessoas do trabalho, mas é porque você tem essa história mal resolvida do passado. Principalmente um passado que envolve a relação amorosa. Então, a carta do valor é como se você ainda exigisse que a pessoa lá do passado, ela precisa saber o que ela perdeu. Tá? A carta do valor vem nesse sentido de uma cobrança. É como se toda vez você falasse essa pessoa querendo projetar isso. Falando, agora ela deve estar chorando porque ela vai sentir o quanto dói uma saudade. Porque ela não vai encontrar alguém como eu. No fundo, você está querendo o reconhecimento dessa pessoa de que você foi especial na vida dela. E a carta do domínio fala dessa briga, né? Isso aqui tá muito mal resolvido. Já saiu o domínio e a interferência também no seu inconsciente. Por mais que essa pessoa esteja fora da sua vida, você puxa essa lembrança, você revive isso e fica mal resolvido. Tá? Então, por mais que ela não esteja aí com você, você faz questão de manter isso vivo. É como se fosse um apego. E de novo, a abertura emocional, tudo aquilo que você precisa fazer nesse momento por você. Então, vamos aprofundar essa questão aqui para Gêmeos, do porquê que você não esquece essa pessoa, o que ficou em aberto, o que não terminou e você tá precisando desse fechamento. Vamos aqui as cartas. Olha, me vem a energia de uma pessoa que foi embora de repente, tá? Foi no impulso. Parece que terminou e você ficou com uma interrogação na cabeça. Você foi forçado a também sair da relação, porque se o outro não está, não tem como você saber o que aconteceu de fato. É como se você ainda buscasse uma resposta. A carta da buscadora fala sobre isso. Você ainda se pergunta o porquê aconteceu desta forma. O porquê terminou assim de repente. E aí fica aquele morto-vivo na sua vida, né? Que mais para Gêmeos? Olha, você apostou muito. Você apostou muito nessa relação. Né? A carta da riqueza fala sobre isso. E o que você plantou algo, mas você só colheu derrota. Né? Você plantou as melhores expectativas, você deu o seu melhor, mas o que acontece é a sensação do derrotismo para você e a indolência
que é essa coisa da letargia, da paralisia no passado. É uma carta que a gente tem em Saturno, no signo de Peixes. Aqui fala sobre o atraso no emocional. Então, de novo, você está preso, a pessoa foi embora, mas você ficou preso. Você parece que você está no quarto escuro, ainda esperando ela chegar, esperando uma resposta, esperando um porquê. Você falta digerir isso. E talvez o outro não venha, se ele não veio até agora, né, falar sobre isso, você tem que ver que não é sobre você, é sobre o outro. Isso diz muito do outro. Você pode ter entregado o seu melhor, mas o outro não soube receber. A carta do diabo fala dos excessos, né? Essa questão da prudência junto com o diabo, ela fala muito sobre você. Você parece que é uma pessoa que compra a briga do outro, você compra a dor do outro. Você faz demais. A carta do diabo fala sobre um fermento. É um fermento no bolo, que faz o bolo crescer. Né? E aqui o tarô pede prudência. É como se você ainda colocasse muita atenção nessa história. Tudo aquilo que você coloca o foco é o fermento também, né? Faz a situação crescer. E você ainda foca demais nisso. O tarô tá pedindo prudência para que você saia desta situação. Aqui é a torre caindo e você indo para outra direção, para um novo horizonte, para outro lugar. Tá? Realmente ficou mal resolvido, mas é uma questão que você talvez tenha que fechar por si só. Se o outro não veio fechar, e outra, também você tem que entender isso. Às vezes eu tenho uns clientes assim que querem que o outro escreva, que desenhe por A mais B, que acabou. Porque a pessoa, ela quer um monte de explicações que não explicam nada. Não importa o que aconteceu. Se o outro foi embora, é porque ele não tinha condições de permanecer. Pode ser uma dificuldade totalmente dele. Não tem a ver com você. Eu sei que é difícil entender isso, né? A gente quer por A mais B explicações a todo momento. É como se você sentisse que foi insuficiente. Aqui fala sobre o ganho. Essa pessoa com quem você esteve, ela é uma pessoa muito inconstante. Ela só busca o lado bom da situação de um relacionamento. Ela não é uma pessoa que consiga construir algo. Tá? A consolidação, a carta do poder fala sobre a construção de um relacionamento, de um lar, de estar, mas ela vem representada pela carta do louco. Aqui o louco é o zero, o louco, o zero, ele esvazia qualquer número, qualquer investimento que você fizer, 10 vezes 0 é zero. O 10 some com o zero, né? Então aqui fala sobre uma pessoa muito inconstante que está sempre tentando viver o lado bom, os ganhos que ela tem com alguma situação e não consegue firmar, porque o louco ele vive só de intenções, ele não vive de atitudes. Então veja, acorde para a vida, talvez você esteja desperdiçando aí oportunidade de conhecer outras pessoas, de virar a página, ainda com esse cara no seu mental. Exatamente, você tá preso nessa história, porque aqui você desenhou uma família, você via um próximo passo, firmar uma relação com este cara, e o pendurado mostra, você está estagnado, você está preso nesta ideia, que virou uma idealização. E você vive carregado, né? Ou carregada, porque a carta da preocupação fala sobre uma grande perda de energia. É o que eu falei, cuidado para não desperdiçar oportunidades reais, concretas, que estão aí do seu lado, de conhecer pessoas que têm mais afinidade com você, que têm uma energia parecida, porque você está presa. É como se você tivesse essa memória do último relacionamento, ou desse relacionamento que não é o último, mas foi o mais marcante. O cara já não tá na sua vida, mas ele ainda manda na sua vida. Olha como isso é preocupante. É uma pessoa que não está na sua vida, mas manda naquilo que você sente indiretamente. Porque fala sobre grande perda de energia. A carta da preocupação traz algo muito, muito pesado, muito carregado. E você pode ser uma pessoa que talvez esteja aí se blindando de algo, de uma ameaça que nem existe mais, existe só no seu mental.
né, desse cara ainda te fazer algum mal, né? O mal ele faz todos os dias quando você pensa nele, né? Independente da vontade dele, inclusive. O que mais para Gêmeos? Olha, amor e felicidade. Tudo isso depende da sua habilidade. A carta do mago é a personificação de um grande comunicador, tá? Primeiro de tudo, com relação ao passado, você vislumbrou amor e fidelidade, e felicidade, até falar fidelidade porque talvez tenha ocorrido alguma traição. Amor e felicidade com esse cara, mas esse cara, ele não firma, né, como eu falei, ele vinha representado pelo louco, agora vem o mago dizendo assim, é uma pessoa que articula muito, o articular inclusive ser uma pessoa bem articulada, no sentido de trazer muitas promessas, muitas palavras ao vento. E também fala que para você viver o amor e a felicidade, depende de você desenvolver as suas habilidades. Se você ficar estagnado no passado, você não está desenvolvendo as suas habilidades, né? Quem não é visto não é lembrado. Então aqui também está falando, bota a cara no sol, sabe? Faça um discurso diferente daquilo que você tem feito ao longo desses anos, né? Desse tempo todo. Me veio uma energia, assim, de uma história mal resolvida do passado e que virou como se fosse um mito, sabe? Um personagem, assim, que parece que existe mesmo, que ganhou vida, nunca morre. Olha, a partir do momento que você tiver a conscientização, a carta da ciência fala sobre aprendizado de lições que a vida traz, né? É você tomar consciência daquilo que te aconteceu, soltar aquilo que não serve mais, ficar só com a parte do aprendizado, né? O aprendizado sempre é bom, independente se a história foi ruim, o aprendizado que ela traz é sempre bom, tá? Porque com esse aprendizado você evita cair de novo na mesma história. E aqui fala sobre a virtude, que é o caminho do meio. Então, como eu falei, talvez você tenha uma tendência a ser a pessoa que dá a vida pela outra, que joga tudo pro alto, que pega a dor do outro e vai até o fim. E a carta da virtude fala, tenha mais parcimônia, sabe? Não é para você sair dormindo em qualquer barulho. Porque as pessoas que são aproveitadoras, elas não têm limites. E a pessoa que é muito empática, doadora, ela vai doando e se doando para a relação até o momento que ela sai esgotada. Só que aquele outro que é o tomador, ele não tem limite. E aí ele para de tomar de você para tomar de outro. Tá? Então, o primeiro é ter consciência disso, se equilibrar para saber o dar e receber. Se a sua mão direita dá, a mão esquerda tem que receber. A reciprocidade, a carta dos amantes fala, é de comum acordo, é um enlace. Veja, a carta é totalmente simétrica, está falando de reciprocidade, né? Não tem aqui uma figura fazendo tudo pelo outro, né? As duas figuras estão em pé, se olhando de frente, estão fazendo um enlace, aquela cena dos cálices que brindam, né? Você faz um enlace ali, os votos. É uma cena de casamento nesse sentido. Você tem que estar fechado com outra pessoa. Não pode viver de promessa. Não pode entregar tudo de uma vez, tá? Então, é esse aprendizado que você tem que ter aqui, Gêmeos. Vamos ver o que mais para Gêmeos, para encerrar a mesa. Vieram 3, olha só. Aqui fala sobre trabalhar esta questão. É como se o grande trabalho é uma faxina no seu emocional. Tá? É por aí que você tem que começar a arregaçar as mangas, limpar o significado, a presença desse cara. É o que eu falei, você tem que ficar só com a moral da história, tem que ficar só com o aprendizado da lição. Mas esse cara você tem que limpar da sua vida, limpar da sua mente o estrago que ele fez. Se você não limpar isso, vai ficar ressoando dentro de você, é como se estivesse apodrecendo, tá? Aqui fala sobre você viver de passado mesmo. A princesa de copas é muito sonhadora, sabe? A princesa da Disney tá sempre esperando o cara voltar, o príncipe encantado.
E esse cara aqui, ele é voraz no sentido assim, de ele não se satisfaz. Ele tá sempre com uma próxima pessoa que acaba sendo uma próxima vítima, tá? Eu ia tirar 3 cartas, ainda surgiu ele aqui, porque este é o grande conselho final. Fazer uma faxina aí no seu emocional e falar para esse cara, você não determina mais a minha vida, né? Você não determina mais o que eu faço com a minha vida. Você não está mais no controle. Eu tiro você do controle. E para você tirar o cara do controle, você tem que se desconectar da dor. Não é querer que ele se ferre, ficar, sabe, vou assistir de camarote, a lei do retorno. Entrega para Deus. Não é você que tem a balança ali para pesar, né? Você tem que viver a sua vida. O juízo final, aquilo que o cara deve, a lei do retorno, virá no tempo certo para ele. Você tem que acreditar nisso para você poder se desconectar dessa dor, tá certo? Bom, são esses os conselhos para Gêmeos. Agradeço a você que me acompanhou até aqui. Assim eu levo adiante o trabalho junto à espiritualidade. Peço que a vida de cada um seja muito abençoada. Finalizo com as palavras da cigana Rosa do Oriente, que os bons ventos do Oriente sempre soprem a teu favor. Maktub já estava escrito. Um beijo e até o próximo vídeo.